Os resistores, eles são componentes passivos, né? Nós vamos iniciar com os componentes passivos. Depois que nós já estivermos visto todos os componentes passivos, a gente vai para os ativos. Porque os passivos são a base de tudo. Então, a simbologia dele, ele pode ser tanto uma barra assim, um retângulo, ou pode ser um resistor. Um resistor assim zigue-zague, né? Porque se você pegar ele e quebrar, lá dentro dele ele é todo enrolado aqui, ó. Então ele pode ser qualquer um dos dois. E a simbologia dele é essa aqui, ó, é a letra grega ômega, o mesmo lá do bom de guerra, né? E quando você vai falar dele, a letra que representa ele nas literaturas é o R, entendeu? Então é isso aqui que você tem que saber de antemão. E agora vamos para as aplicações, né? Como é que eles funcionam nos circuitos, mais ou menos? No circuito de potência, a gente utiliza, na maioria das vezes, resistores de baixo valor. Esse aqui, no caso, ó, é 0 ohm, né? 22, ou seja, 0.22 ohms. E a potência dele é 5 watts. O que é que isso quer dizer? Que ele suporta fazer 5 watts de calor sem queimar. E esse outro aqui, ó, é um resistor pequeno, né? Ele é bem pequenininho. Ele é de uma potência bem menor e ele serve mais para outras coisas, como o divisor resistivo, para polarizar transistores, etc. Então, quando você vai trabalhar com Arduino, algum microcontrolador, por exemplo, a coisa mais básica que você vai fazer com um resistor é os papéis de pull-up, aqui, ó, e pull-down. No pull-up você vai colocar ali em cima de uma chave qualquer, né? Pode ser uma dessa, aqui, um botão desse, que ele vai fazer o quê? Quando a chave estiver aberta, né? Assim, ó, normalmente aberta, ele vai ficar mandando a tensão da bateria direto. No caso, 4 volts aqui, ó. Só quando você fechar a chave, você vai fechar um curto aqui, ó. E aí essa tensão some. Essa tensão de saída aqui, ó, vai para 0 volts. Por que vai para 0 volts? Porque a terra, o sinal, ó, fechou um curto com terra. Todas as tensões que você vai medir, salvo certas exceções, né, que existem fontes flutuantes, mas na maioria das vezes você vai medir uma tensão tendo o terra como referência, que é esse símbolo aqui, ó. Também existe o terra assim, ó, um traço, né, com 3 dentes, que nem um ancinho, né, de jardim. Só que a mais usada é essa, né? Mas você pode encontrar os dois, né? Duas formas diferentes de se desenhar uma mesma coisa. E eu tenho o pull down, né? Que seria o quê? O resistor embaixo e a chave em cima, normalmente aberta aqui, ó. Ou seja, quando a chave não está pressionada, eu tenho 0 volts constante aqui, né? E só quando eu pressiono ela que os 4 volts vão aparecer aqui, ó. Então uma é o contrário da outra. Mas há aplicações que você vai usar o pull-up, né? Que é pular por cima, né? E o resistor de pull down, que é pular para baixo, que é o terra aqui, ó. Então, continuando, uma outra aplicação é reduzir tensões, né? Por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui, ó, que quando ela está acesa, ela vai ter uma resistência de 3R, né? 3 ohms. Tanto faz, você vai encontrar também resistores que tem no lugar da letra grega ômega, você vai ter o R, entendeu? Que é muito usado também. Então, o filamento dela, quando está aceso, tem 3R. E ela funciona em 2 volts. Como é que eu vou fazer para ligar ela em uma bateria de 4 volts? Uma das soluções seria pegar um resistor aqui, ligar em série com ela, de 3R também. Por quê? Se eu tenho dois resistores iguais e eu coloco uma tensão aqui, vai sair uma tensão dividida por 2, né? Vai dividir ela. Era 4 volts, saiu 2 volts. Isso daqui
embora seja usado para LEDs, não é muito viável você usar com coisas grandes como motores, porque isso aqui iria dissipar muito calor. Mas se você for só acender um LED, coisas que dissipem pouca potência, você usa um resistor pequeno e resolve o seu problema. E aí você vai calcular, com base na lei de Ohm, qual é o resistor que você vai utilizar aí. E aqui nós temos um circuito somente com resistores. Esse aqui é o divisor resistivo. Nós temos a tensão de entrada e a tensão de saída. Outra coisa, quando a gente diz voltagem, né? A voltagem, ela é igual à tensão. A tensão elétrica. Entendeu? Só que voltagem é coloquial, tensão já é formal, entendeu? A mesma coisa é com a amperagem, né? A amperagem é igual ao que? A ampere. Ampere já é formal, amperagem é coloquial, né? Embora eu já tenha visto muita gente falar, né? Voltagem, amperagem, eu vi até em um ferro de passar, escrito assim, né? Então, tem isso aqui, não estou falando voltagem e tensão, são a mesma coisa, amperagem e corrente, a mesma coisa. Entendeu? Só para não gerar confusão. Então eu tenho aqui, ó, R1 e R2, um em cima do outro, ligado em série, e eu tenho uma derivação aqui, ó. Aqui eu estou coletando minha tensão com referência ao terra. Observem que eu não representei mais a bateria, porque a partir desse momento nós vamos abstrair ela e eu vou só indicar a tensão, né? Independente de onde venha, de fonte, de painel solar, de gerador, qualquer coisa. Importa que tenha a tensão de entrada aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. A fórmula desse conjunto aqui, ó, é essa aqui, ó, R1 sobre R2, R1 mais R2 sobre R2 vezes a tensão de saída vai dar a tensão de entrada. Então, como é que essa matemática funciona, né? Se baseia no quê? Eu tenho um resistor total que vale tudo, né? Ou seja, 4 volts equivaleria ao quê? 3 mais 1 é igual a 4, né? Ou seja, o resistor superior é de 3R e o de baixo é de 1R. Se eu puxar uma derivação daqui do centro, ó, se eu tenho aqui, ó, 4R, né? Que é 3 mais 1, 4R. E o de baixo é 1R, eu vou ter uma divisão aqui, ó. Entendeu? A soma dos resistores, 3 mais 1 dá 4, né? Dividido pelo resistor de baixo, que é 1, vai ser igual a 4. Então, toda a tensão que entrar vai ser dividida por 4. Entrou 8 volts, vai sair 2. Entrou 4 volts, sai 1. E assim vai embora. Ou você pode usar essa fórmula, ou você usa só o fator de divisão, caso já tenha aqui, ó. Mas só que tem questões que você vai precisar descobrir, né? Vai dizer a tensão de saída, você vai ter que descobrir a tensão de entrada. Tem questões que você já tem a tensão de entrada e vai descobrir a tensão de saída, mas não sabe o R1. Ou ao contrário, você já tem o R1 e já tem o R2. Então, para isso, a gente vai usar a álgebra normal. Pega essa fórmula, substitui o que tem, né? O que tiver, vai jogando aqui dentro. E o que sobrar, você vai utilizar a letra X, né? Para representar aí uma incógnita, que você vai calcular. Então, nesse exemplo, eu tenho a tensão, eu tenho os dois resistores, mas eu não tenho a tensão de saída, né? Pergunta, qual é a tensão de saída? Se eu tenho 3R aqui em cima, 1R embaixo, 4 volts entrando. Vai ser, ó, 3, R1 mais R2, né? 3 mais 1 sobre o R2, né? Que é 1. Vezes a tensão de saída, que eu não sei, eu vou e substituo por X. É igual ao aqui, a tensão de entrada, né? Que é 4. Que é Vin. Outra dica também, estuda inglês também, porque tem muitos termos em eletrônica que são em inglês. Os datasheets dos componentes são em inglês, então é interessante fazer isso. Além de estudar matemática também. Não é uma área assim para você fazer na tora, né? Tem todo um conhecimento até você chegar lá. Então continuei, ó. Eu formei aqui e agora eu vou resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. 3 mais 1 dá 4. Né? 3 mais 1 dá 4, dividido para 1 dá 4, vezes x, né? Aqui nós não usamos o vezes, porque pode confundir com outros símbolos, né? A gente usa só um ponto. Na hora que eu colocou um ponto, já era. A gente já sabe que está multiplicando. Ou simplesmente nem existe, né? Colocar um do lado do outro.
já sabe que está multiplicando. É igual a quê? Voltagem de entrada, que é 4. Como esse aqui está multiplicando e ele vai passar para o outro lado aqui, ó, ele vai passar dividindo, né? Embaixo. Então fica 4 sobre 4. Então x vai ser igual a 1. Qual é a minha incógnita? Não era a voltagem de saída? Então a voltagem de saída será igual a 1 volt. E assim eu resolvo qualquer questão referente a divisores de tensão, né? Isso aqui você pode usar na prática aí que vai dar certo. Então é isso, pessoal. O vídeo já está longo. Serão vídeos de mais ou menos essa duração. E no próximo nós vamos ver outros tipos de resistores que reagem, né? Porque todos esses daqui são fixos. Vamos ter resistores que reagem com temperatura, com luminosidade, potenciômetros, o caminhão passando. No potenciômetros que nem esse, ó, que nada mais é do que um divisor resistivo variável que você ajusta aqui, ó, né? E dentre outros aí que são usados como sensores para os microcontroladores em geral funcionarem. E essa plaquinha aqui, ó, é um controlador de motor, né? E ao mesmo tempo ela controla um motor de passo aqui, né? Por isso que ela usa esses botões.